Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Para o que vamos comentar hoje, seria bom nós lermos duas escrituras, Apocalipse 8, verso 1 e Apocalipse 11, verso 15. Vamos ler primeiro Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos conceda graça para mais uma vez meditarmos em Sua palavra e sermos ajudados através dela. Estamos aqui apenas para aprender. O seu povo vem aqui para aprender. Eu também venho aqui para aprender. Eu sei que neste local, deste púlpito, o Senhor está nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo e também nos dando a revelação que já foi dada ao seu profeta e que tem que ser despertada a mesma revelação no corpo de Cristo, na esposa do Senhor, nesta terra. Fale conosco e ajuda-nos para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, quando a gente prega, sempre tem mais luz. Eu quero então falar hoje, ainda que já comentamos um pouco sobre isso, mas eu quero falar sobre um paralelo do sétimo selo e da sétima trombeta.
sempre é um mistério. O sétimo selo é um mistério e precisa de revelação para poder ver este mistério revelado. A sétima trombeta também, por sua vez, é um mistério. O 7 sempre é o fim, é o último, porque o 8º já entra no primeiro dia da semana, outra vez. Então, quando se fala em sétimo mensageiro da sétima era da igreja, está falando no último mensageiro. Quando fala de sétimo selo, está falando de último selo, porque não tem o 8º. Quando se fala da sétima trombeta, está falando da última trombeta. E cada um ao seu tempo, cada selo ao seu tempo, cada trombeta a seu tempo. E a gente precisa de paciência, dedicação, para poder aprender um pouco sobre estas verdades que não são ensinadas por nós, mas foram ensinadas pelo profeta. Nós apenas estamos aqui para fazer lembrar destas coisas que já aconteceram. O que me veio em mente, quero esclarecer para você, é que quando vem o sétimo anjo, 6 anjos já vieram. Quando veio o sétimo anjo, já tinha vindo 6. Quando vai revelar os 7 selos, já haviam acontecido parcialmente 6 selos. É bom pensar nisso. Você terá um quadro mais fácil para aprender. Então, quando o sétimo anjo manifestou, já haviam manifestado 6 anjos. Quando o sétimo selo ou 7 selos é para ser revelado, já haviam manifestado 6 selos. Já haviam cumprido parcialmente, aberto totalmente 6 selos, quando o sétimo, que é o sétimo anjo, era para revelar o mistério dos 7 trovões, dos 7 selos e os demais mistérios da Bíblia. Estava tudo nos dias da voz do sétimo anjo. Então, quando ele tocasse a sua trombeta, é porque já haviam 6 anjos tocado suas trombetas. Quando o sétimo anjo fosse revelar os selos, os 7 selos, 6 selos já haviam sido abertos pelo Cordeiro. Aí quando entra o sétimo anjo, é exatamente o 7º selo em cena. E entrando o sétimo anjo, que é o 7º selo em cena, isto é tão claro na mensagem do profeta, 7º selo 152 e 201. É claro isso. Quando o 7º selo tinha que ser aberto pelo Cordeiro, 6 selos já tinham sido abertos. Então ficou só o 7º do tempo do irmão Brana. Deixa eu repassar alguma coisa que tem que fixar na sua mente, que o 4º selo foi aberto na era de Laodiceia e não foi cumprido totalmente. Diz irmão Brana que o 7º selo ou o 4º selo é um selo predito, quer dizer, algo que ainda vai suceder depois que a igreja for arrebatada. É um selo predito, o 4º selo, porque ele fala do cavaleiro amarelo, do cavalo amarelo, que é morte, o seu nome é morte. E ele começa com morte espiritual, como está hoje, matando espiritualmente, através de credos e dogmas,
ele está matando espiritualmente. E mesmo dentro da mensagem, ele está matando espiritualmente, porque é um espaço de tempo. Ele é um selo predito, que ele começou no tempo do profeta, que era a águia, e ele vai até a grande tribulação. Porque a hora que a noiva sair da terra, aí o quarto selo, ele tem o seu cumprimento, porque ele é um selo que trará morte também sobre a terra. Morte espiritual agora. Ele está matando espiritualmente. Se a pessoa não consegue ter a luz da palavra, então ela morre espiritualmente. Continua andando, continua bem vestida, continua aquela beleza, mas morta. É a morte. Assim como os judeus, eles estavam todos garganta, falando que era uma beleza, rejeitando a Jesus. E Jesus disse: os seus pais morreram, todos eles estão mortos. E eles pensavam que não. Eles pensavam que o maná que eles tinham comido, que tinham dado salvação para eles. Mas não, aquele maná deu morte para eles. Muita gente da mensagem pensa que o maná que eles estão comendo, que é a mensagem do profeta, que é maná, que está dando vida para eles, mas está dando é morte. Não é vida. Porque o maná é vida, mas quando ele é comido no lugar certo. Quando Arão comia aquele maná lá no terceiro compartimento, que era véu adentro, aquilo dava vida. Mas quando Israel deixava aquele maná de um dia para o outro no arraial, ele era morte, porque ele já tinha deteriorado. De um dia para o outro o maná deteriorava. Mas aquele que estava guardado na glória da Shekinah, ele tinha vida. A terceira etapa, dentro dos 7 selos, porque é aqui, os 7 selos, 7 trovões, está tudo dentro da terceira etapa. A terceira etapa está véu adentro, está no terceiro compartimento, tem vida. Quem come ali tem vida. Mas quem come a mensagem na primeira e segunda etapa, que é exatamente o átrio exterior e o santo lugar, que é como aquele átrio ali fora, e aqui dentro é o santo lugar, ou lugar santo. Atrás do véu é santo dos santos, que é o lugar do verdadeiro maná. É o lugar da terceira etapa, é o lugar dos 7 selos, é o lugar dos 7 trovões. É tudo atrás do véu. Mas não está lá escondido, está aberto. O véu foi rasgado porque Deus mandou o 7º anjo e rasgou o véu. O véu dos mistérios foi rasgado. É para você entrar e comer, mas muita gente não consegue comer. Assim como o véu do templo foi rasgado para as pessoas entrarem e comer do maná da panela dourada, que Deus começou a dar na primeira era da igreja. Ele já começou a dar maná para as eras da igreja, desde a primeira, porque era um maná perfeito, abençoado. Mas as pessoas chegam a querer guardar maná de uma era para outra, e aquilo apodrece, aquilo deteriora, cria bicho. De uma etapa para outra, aquilo não adianta mais, não tem substância mais, e as pessoas não percebem isso. Então o quarto selo, ele passa por todo esse período, e ele vai terminar o seu cumprimento na tribulação. Agora guarde bem, meus irmãos, que é uma coisa tão tremenda, que o 7º selo também faz isso. O 7º selo, ele só termina quando a noiva é arrebatada. E o 6º selo, ele só termina o seu cumprimento depois que a noiva for arrebatada. Então tem 2 selos que você tem que guardar bem, o 4º e o 6º selo, que eles vão terminar os seus cumprimentos depois que a noiva for arrebatada, que é o 4º e o 6º selo. O 7º selo é um selo que cumpriu com o irmão Brana, o 7º anjo. O 7º selo, ele fala sobre o 7º anjo. O 7º anjo revela o 7º selo. Agora o 7º selo é um mistério, é Deus escondido em simplicidade. O 7º selo, nenhum selo é assim. Todos os demais selos tiveram suas posições,
Mas o sétimo selo é Deus em simplicidade. Primeiro selo 33, irmão Brana diz que os mistérios, o mistério de toda a palavra, de toda a Bíblia, é o ministério do sétimo anjo. Então você vai chegar ali e ver, ele é o mistério do sétimo selo, o ministério de irmão Brana. Por isso que as pessoas não entendem, porque é o mistério do sétimo selo. Ele é o mistério dos 7 trovões. Ele é o mistério daquele dia e hora que ninguém sabia. Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. O sétimo é aquele mistério. O sétimo selo é o mistério da vinda do Senhor. Agora o Senhor veio para revelar os selos. O Senhor veio como um anjo forte. De anjo forte, ele entrou numa carne, que era o sétimo anjo. É Deus em morfe, porque aquele anjo forte é Cristo. Mas quando ele revelou os selos, ele estava em morfe, quer dizer, Deus mudando de máscara, de anjo forte para sétimo anjo. E esta mensagem, depois de transmitida, ela então chegaria a alimentar a esposa de Cristo, de Apocalipse 10, 8 a 11. Ela vai come o livro revelado, e comendo este livro revelado, ela profetiza. Esse é o ministério que estamos nele. É o ministério da esposa de Cristo, profetizar. É tempo então de apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetizar o que o profeta profetizou. Ela vai profetizar o que o profeta revelou, porque ele revelou, mas as pessoas não entenderam, como o sétimo anjo e o sétimo selo. Não entende, porque é o mistério. Irmão Brana mostra aqui, eu vou usar de algum tempo para poder mostrar estas coisas para você. O sexto selo, os 6 selos haveriam sido abertos e 6 mensageiros já haviam manifestado. Aí entrou o sétimo mensageiro para revelar os 7 selos. Olha para vocês verem que o ministério do sétimo anjo é revelar os 7 selos e não só manifestar o selo do dia, o mistério do dia, que Cristo abriu o 7º selo no tempo do irmão Brana. Cristo abriu o 7º selo no tempo do irmão Brana, mas ficou como um mistério, porque era o selo aberto no dia, e todo selo que se abre no dia que você vive, ele é um mistério, ele não é entendido. Terceiro selo, 26 e 27, fala sobre isso. Quero que você vá guardando para você ter um estudo para você mesmo. Então, o sétimo anjo, que é o último anjo, tem a comissão de revelar não 6 selos, mas 7 selos. Ele tem uma comissão em Apocalipse 10 de revelar os 7 trovões, não 6, porque 6 trovões já haviam soado quando o irmão Brana estava na terra. 6 já eram passados, mas agora tinham que vir a revelação dos 7 trovões, não de 6 que já haviam passado, que foi cada selo um trovão que foi aberto pelo Cordeiro em seu dia, e o 7º selo foi o último trovão, o último selo que foi aberto nos dias do profeta na terra. Amém. Dá para você entender, não dá? Eu creio que isso daqui faz muito bem para todos nós. O mensageiro
da sétima era, com esta comissão, você não pode negar isso. O mensageiro da sétima era, sétimo anjo, ele tem uma comissão de revelar o mistério da Bíblia. O mistério da Bíblia é Cristo, e Cristo é os selos. Não é isso daí? Ao nascer do sol 202. Então o sétimo anjo tinha que revelar Cristo para nós, abrir, desatar Cristo para nós. E quando ele desatou Cristo para nós, ele desatou 7 selos, não 6. Volto a dizer, Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. Ele diz assim: o mistério de Deus, Cristo. William Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Não é apenas mistério. Paulo falou em mistério porque ele pertencia ao primeiro selo lá na primeira era. Então ele falou em mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, você não tem que falar em mistério apenas, mas em mistérios revelados. Você não tem que falar apenas num Cristo, mas em Cristo revelado. Porque senão fica mistério do mesmo jeito e não adiantou nada Deus mandar o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, trombeta é mensagem, e o sétimo anjo tocar sua trombeta, isso não quer dizer trombeta judia, é trombeta dos gentios, que é a última mensagem, a última trombeta dos gentios. Mas tem as 7 trombetas dos judeus, que eu vou entrar logo em seguida nelas. Mas deixa eu ver aqui o que eu tenho marcado para poder te ajudar. 258, a festa das trombetas. É uma mensagem muito boa que esclarece a gente direitinho. 258, festa das trombetas. O mensageiro da 7ª igreja, que é o mensageiro de Laodiceia, o mensageiro da 7ª trombeta, que é o mensageiro de Apocalipse 11, verso 15, são todos profetas, certo? Tanto o mensageiro da 7ª era, que é William Branham, como o mensageiro da 7ª trombeta, que são Moisés e Elias, que estarão tocando a trombeta para os judeus. Nós tivemos o último selo, o último trovão, a última trombeta na voz de William Marion Branham. Já tivemos, já está completo, mas ainda haverá a 7ª trombeta dos judeus, que só poderá manifestar depois que a igreja for arrebatada. Digo, a igreja é a esposa de Cristo. Ela vai ser arrebatada, aí começa a grande tribulação, e Moisés e Elias, que são os mensageiros da 7ª trombeta. Eu tenho aqui o parágrafo para ler para você. Exatamente isso. Mas vamos nesse aqui, 258. Ele diz: agora, isto é certo, injetados são 144 mil, chamados, tinha que ser para os gentios, para tornar acessível aos gentios e ver a igreja gentia. Ele fala exatamente dos dois aqui ao mesmo tempo, tanto o mensageiro da 7ª era como da 7ª trombeta. Por isso você tem que ter luz para discernir o que o irmão Branham está pregando. Para tornar acessível nos gentios e ver a igreja gentia, isso é tudo o que sabemos, isto é tudo o que estamos ouvindo, o que já passou. Irmão Branham não estava anunciando uma coisa para frente, ele já estava anunciando algo que havia passado. Aquilo já tinha passado o período dos 6 selos, estava no período do 7º selo, sendo que o 7º selo é o período do silêncio, o 7º selo é a vinda do Senhor de Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, e foi cumprida exatamente no tempo da manifestação do 7º anjo na terra, que era os dias do Filho do Homem, e também os dias de Sodoma e os dias de Noé. Naqueles dias tinha que manifestar o ministério do Filho do Homem, e o ministério do Filho do Homem é a vinda
do Senhor. É isso que as pessoas precisam ter luz. É a vinda do Senhor, o ministério do Filho do Homem. Era Cristo num homem, era Cristo em carne, era Deus em morfe. Você quer ver Deus do jeito que eles viram? Você não vai ver. Nesse tempo que Deus manifestou, a fisionomia dele era diferente. Quando Deus veio para os judeus, ele teve até uma fisionomia de judeu, não sendo gerado por sexo, mas ele tinha um parecer de judeu, porque a samaritana disse, ela falou sobre isso: sendo tu judeu. Ele devia ter vindo com um nariz que identificava um judeu, ele devia andar como um judeu, mas ele não era judeu, ele não era gentil, ele era Deus, ele era Emanuel, Deus conosco, mas ele tinha os traços humanos parecendo aquela nação judia. Assim, ele veio no Oriente desse jeito, mas ele prometeu que no Ocidente ele estaria aqui outra vez. Vocês estão entendendo? No Ocidente, e no Ocidente é na América, é no Oeste, é no entardecer que haveria luz. Zacarias 14:7. E ele prometeu em São Lucas 17, 26 a 30, ele estaria manifestado nesses dias como Filho do Homem. Isto quer dizer, como um profeta. Deus estaria colocando outra máscara. Desta feita, ele veio para os gentios. Guarde bem isso. Para os judeus, ele veio com aparência judia, não sendo judeu, mas desta feita, ele apenas quis usar um corpo. Ele precisava usar um corpo, ele precisava estar em morfe. Deus mudando, Deus em morfe numa coluna de fogo, de uma coluna de fogo em morfe num homem chamado Jesus. Do homem chamado Jesus, Deus mudando para em morfe, coluna de fogo outra vez, línguas de fogo vindo na igreja primitiva. Em morfe, operando as 7 ervas. Aí ele prometeu: eu tenho que vir outra vez em morfe, no 7º anjo, no 7º mensageiro, nos dias do 7º selo. Eu estarei na terra nesses dias do Filho do Homem, Deus com aparência gentia. Porque ele teve um ministério para os judeus, ele veio como a samaritana o identificou, mesmo ele não sendo judeu. Eu quero bater firme nisso, porque tem gente que escuta e depois ainda vai falar coisa errada. Ele tinha uma aparência que a samaritana, no capítulo 4 de São João, ela identificou dizendo: sendo tu judeu. Ele não era judeu, mas porque ele tinha alguns traços do judaísmo nele, no físico, aquilo fez a mulher enxergar alguma coisa. A vestimenta dele, ele mostrava isso, mas lá no interior, lá no cerne, era Deus. Amém? É isso que Deus fez outra vez, porque ele disse: no amanhecer ele veio, Deus em Cristo, mas ele prometeu: no entardecer haverá luz, eu virei outra vez. Esse é o dia do Filho do Homem. E quando ele veio numa carne gentia, traços gentios, um homem de caçada, um homem de pesca, Deus em morfe, Deus mudando sua máscara, e as pessoas não entendendo. Você pensa que aquilo que vocês vêem no filme O Profeta do século 20 e O Fundo Clama o Fundo, que aquilo é a manifestação de um homem? Um homem não pode fazer aquilo. Um homem não pode conhecer o coração do outro. Um homem não pode falar o endereço dos outros sem nunca ter visto. Quem fez isso foi Elohim, lá na casa de Abraão. E outra vez, Elohim quis mostrar para nós que ele esteve no entardecer. Elohim esteve conosco outra vez. Não só Abraão teve o privilégio,
Mas os Estados Unidos teve o maior privilégio. Quando você vê a degradação moral e o cartão postal de um país cair, não é de à toa, é a rejeição à palavra encarnada de Deus em seu país. E rejeitou, Deus manda o inimigo derrubar o cartão postal deles, porque eles rejeitaram Deus em morte. Quem podia olhar no William Branham e ver isto, ver os dias do Filho do Homem, ver Deus numa carne, uma carne que veio por sexo, porque ver Deus numa carne como Jesus, que não nasceu pelo sexo, ainda que nos dias dele ele foi criticado, zombado, e ninguém creu no nascimento virginal do Senhor, ninguém creu que ele veio da Virgem. Eles não criam também naquele dia, e era Deus em carne naquele dia, mas Deus prometeu: no entardecer haverá luz, e eu estarei com o povo da tarde, assim como eu estive com o povo da manhã. Eu soarei a última trombeta para os gentios. Sabe o que é Filho do Homem? Deus em carne, a última trombeta, o último selo, o último trovão, um mensageiro revelando coisas de 2000 anos para as eras da igreja e revelando a Bíblia selada com 7 selos, desde o Gênesis ao Apocalipse. Esta Bíblia tornou-se uma nova Bíblia, para mim também. Se você tem a revelação dos 7 selos, você vai ter que falar isso. Essa Bíblia se tornou uma nova Bíblia. E quando ela é uma nova Bíblia, os outros não entendem, porque Deus manifestou outra vez. Ele veio, mas as pessoas não perceberam. 248, a festa das trombetas. Olhe bem. Agora observe o ministério de Moisés e Elias. Todos compreenderam isto? Deixe-me dizer isto outra vez. O ministério de Moisés e Elias, entre a 6ª e a 7ª trombeta, serão 2 profetas que irão. Israel sempre creu em seus profetas. São 2 profetas que estarão pregando aos judeus entre a 6ª e 7ª trombeta. Irmão Branham tinha que usar essa expressão, mas eu vou te mostrar aqui onde ele usa a expressão de que Moisés e Elias era a 7ª trombeta, porque isso é importante para nós. Nós não pregamos uma coisa baseada no homem, nós pregamos baseado na revelação. É Bíblia Sagrada. Depois que a Bíblia foi aberta para nós, o povo ainda fica discutindo que é Enoque e Moisés. Não tem discussão. Ali já está claro. Os ministérios que está em Apocalipse 11 já mostra a qualidade de homem que eles eram, já mostra o ministério deles, já mostra quem eles são. Falou em encerrar o céu, você lembra de Elias. Falou em converter água em sangue, você lembra de Moisés. A Bíblia não precisa falar o nome, a Bíblia põe os ministérios e o eleito vai atrás e descobre. Isto é uma parábola, mas é uma parábola revelada para o eleito. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Glória a Deus. Eu, quando vejo essas coisas, eu fico satisfeito, porque isto é bom demais. 226, a festa das trombetas, vai provar que onde foi que soaram as trombetas, porque agora eu estou dizendo para vocês que quando veio o 7º anjo, que é o 7º selo, o 7º trovão, quando ele veio, já havia cumprido 6. Ele veio revelar 6 e manifestar o 7º, que era o mistério do dia, que não podia ser falado. Não diga a ninguém. Deus falou para ele: não diga a ninguém. Era o ministério do dia, Deus em morfe, Deus num homem, cumprindo o 7º selo, o 7º trovão.
e revelando os 7. Olha, é tão importante que ele veio e mostrou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. No 7º ele disse: ele nos abriu 6 selos, mas não abriu o 7º, porque o 7º é um selo que abre, ele cumpre em secreto. Eu creio que tem um 7º selo ali. Meu irmão, pega o 7º selo para mim, vê o parágrafo, acho que 25, onde o irmão Brana mostra, ele abriu o 7º selo, mas as pessoas não perceberam. Está na mensagem, porque era o selo do dia, gente. Era a mesma coisa de você viver no tempo de Jesus e dizer: bom, ele não falou nada que ele é filho de Deus, ele diz que é profeta, mas e filho de Deus? E cada evangelista falou certo de Jesus. O evangelista Mateus chamou ele de rei, o evangelista Marcos chamou Jesus de servo. Ele estava certo. O evangelista, o Lucas, agora entra o Lucas no meio, ele entra e chama Jesus de filho do homem. João, a águia, entra e chama, o único que chamou Jesus de filho de Deus. Capítulo 9 de São João, Jesus chegou para o ceguinho curado e perguntou para ele assim: crês tu no Filho de Deus? Todo lugar ele falou filho do homem. Por que ali João veio e falou filho de Deus? Porque João é o evangelista do Filho de Deus. Ele é esse evangelho do Filho de Deus. O evangelho de São João é o evangelho do Filho de Deus e não do Filho do homem. Do Filho do homem é exatamente Lucas. O evangelho do rei é Mateus, do servo é Marcos. Então, as coisas são tão tremendas, corre paralelo, assim, é tão bonito. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, com esse tempinho que nós temos, é o 7º selo e a 7ª trombeta. Estou falando bastante do 7º selo porque isso compreende mais a nós. 7º selo foi o tempo do irmão Brana. 7ª trombeta para os judeus vai ser depois que a igreja for arrebatada. Mas espera lá, tem esse bom período nosso aqui. Deixa eu ver mais um parágrafo, 226. A festa das trombetas. Não vê você onde estamos? Não vê você porque aquelas trombetas não significam nada para nós os gentios? Todas elas, irmãos, tem que escutar bem. Todas elas soaram sob nosso 6º selo. Quer dizer, quando ele pregou o 6º selo, ele estava mostrando que as trombetas tinham soado lá dentro do 6º selo, mas nem ele sabia. Aqui que ele está sabendo, um ano depois, e nós 40 anos depois, que fica sabendo que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, 40 anos depois. E é por isso que as pessoas ficam arrepiadas quando nos ouvem, mas quem é eleito, eles escutam e fica arrepiado também. Eles escutam, fica arrepiado de satisfação. Que coisa! Vê você agora, porque o Espírito Santo não me deixou falar isto. Ele queria pregar sobre as 7 trombetas. Deus nunca deixou ele pregar. E você viu por quê? Quando o Pai Celestial sabe, com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade, não sabia disto até antes de ontem. Ele falou primeiro até ontem, e ele quis ser preciso, antes de ontem. Ele não sabia disto. Ele pregou essa mensagem aqui em 64, 19 de julho de 1964. Ele não sabia disso até o dia 17 de julho de 64, quando Deus mostrou para ele que ele já tinha pregado as 7 trombetas dentro do 6º selo. Ele não sabia. Já tinha pregado, assim como os 7 selos já foi pregado, já foi aberto. O eleito tem que saber. Olha aqui, eu não sabia disso até anteontem. No meu quarto, ali onde ele revelou isto, veio até mim e falou comigo. Você crê que o Senhor foi até o irmão Brana? Ele disse, veio até mim e falou comigo. Que pena do meu tempo, hein, rapaz?
e falou comigo. Eu voltei e disse: querida, ele conversando com a esposa, eu tenho isto agora. Ele simplesmente me encontrou ali e me disse: aqui está, querida, vê, aí está, perfeitamente em harmonia. Ele já fazia uma pregação primeiro para a esposa, já avisava a esposa primeiro. Você viu? Ele me falou isso, eu não sabia, mas agora eu sei. Amém? Aleluia. Olha aqui o 267, parágrafo 267 da festa das trombetas. Eu quero que vocês percebam uma coisa, que quando chegar a 7ª trombeta, 6 trombetas já soaram. Agora eu tenho que voltar aos 140. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. 145. Para vocês verem, quando a 7ª trombeta chegar na terra, que será Moisés e Elias, cumprindo São Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta. Não trombetas, são 2 profetas, mas prega a trombeta, uma mensagem. Amém? Aleluia. Presta atenção. 145, a festa das trombetas. E observe o que acontece sob a 6ª trombeta. Foram soltos sobre os judeus a perseguição dos judeus, demônios sobrenaturais, aproximadamente 2000 anos estão soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus. Então, quando você até vê o filme, o massacre que houve, que Hitler acabou com os judeus, aí você lembra disso aqui. William Branham pregou, mostrando para nós que aquilo ali era o 5º selo e o 6º selo já começando a cumprir. O 5º selo cumpriu, o 6º selo começou e terminará na grande tribulação. Mas ele começou o 6º selo ali, porque ele foi aberto ali. O 6º selo foi aberto antes do irmão Branham pregar o selo. Você tem que entender isso. O 6º selo foi aberto antes do irmão Branham, que é o 7º selo, mensageiro do 7º selo. Aí vem também, lembra do parágrafo? Ele é o mensageiro do 7º selo. 229? 229 desta mensagem, está tudo em festa das trombetas. Nós não falamos uma coisa que nós pensamos, não, nós falamos e mostramos. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Espera, se ele é mensageiro do 7º selo, como não revelou? Se o cordeiro abriu, como não revelou? Ah, mas eles param no 7º selo, e o irmão Branham diz: não foi revelado. Ele nos abriu 6 selos, mas o 7º não, porque o 7º era o selo do dia, gente. E quando se abre no dia, as pessoas não sabem. Agora você tem que saber que foi aberto, já estava aberto naqueles dias. Amém? Quão impressionante é isso, o mensageiro, o 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Mensagem, Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 é o 7º selo. O que está em Apocalipse 10? Anjo forte descendo, 7 trovões proclamando suas vozes, 7º anjo revelando 7 trovões. O que você quer? Está exatamente ali. Amém. Eu disse 267, que eu falei e voltei, né? Então deixa eu ler essa parte aqui, porque isto nos ajudará. 267, a festa das trombetas. Vamos aqui. Ó irmão, veja, exatamente para chamar todos, tirá-los de suas denominações e tradições. Agora, nós vemos que a igreja da era pentecostal está terminada. A noiva deve sair do caminho para subir agora. E faz 40 anos que nós não saímos do caminho. Mas como sair do caminho se nós não tínhamos entendido a revelação dos selos ainda? Há 30 anos atrás, quando eu aceitei essa mensagem, há 32 anos atrás, o que nós sabíamos de selos? Estou sabendo de selos agora, há 5 anos que eu estou sabendo de selos. Eu não sabia. Os selos estavam na minha mão, como está na mão de todos os pastores do Brasil e do mundo. Mas quem sabia que o Cordeiro tinha saído do trono, que tinha revelado que não havia mais misericórdia, que o mediador saiu da mediação para poder vir como filho do homem? Ele não podia fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ele teve que deixar a mediação, tomar o livro, descer com o livro, pisar na terra, ser Deus em morte em William Branham.
para que depois Ele pudesse ser Deus em morte em mim e em você. Não é outra coisa. Deus tem a sua cara, Deus tem a sua fisionomia. Você acha você feia? Você feio? Deus tem a sua fisionomia. Deus em morte, Deus em você. A esposa de Cristo, ela tem o caráter dele, a fisionomia dele. O profeta diz: ela e ele são um. Ele ainda diz assim: ela é ele. É claro, ao nascer do sol, vai ler lá que você vai encontrar. Ela é ele. São coisas tremendas, gente do céu. E eu parece que eu não termino de ver o paralelo aqui do sétimo selo, sétimo anjo, 7 trovões. Mas do lado de cá, do lado dos judeus, tem 7 trombetas. E 7 trombetas, vem também aqueles mensageiros das trombetas. Ah, se as pessoas pudessem ver. Irmão Brana já mostra aqui no 146 dessa mensagem, a festa das trombetas. Irmão Brana já está mostrando o nome dele: Stalin, Hitler. Depois você sabe que tem Eichmann e Mussolini. 4 anjos da 6ª trombeta. E soltou uma perseguição sobre os judeus, matando os judeus. Sem aquela perseguição, os judeus verdadeiros não podiam voltar para a terra, porque tinha que voltar, os 144 mil tinha que voltar para a terra. Isso foi antes de 48. Em 48 eles voltaram para a terra deles, mas antes de 48 tiveram que sofrer a perseguição através de Hitler, para forçá-los a voltar para a sua terra, para sair dos outros países. Volte para a sua terra. E é isso que Deus manda, perseguição, para que a igreja, o verdadeiro eleito, saia de todos os lugares. Sai desses lugares. Se eu pudesse agora enumerar tudo: judeu no Brasil, judeu no Japão, judeu na Alemanha. Sai daí, rapaz, vai para o seu lugar. Não estou mandando ninguém sair daí hoje, não. Você está já no lugar errado hoje. Sabe o que você tem que fazer, judeu? Você que é judeu, sabe o que tem que fazer hoje? Você tem que aceitar a mensagem do 7º anjo aos gentios. Você não pode esperar o Messias, sendo que agora, para você que não foi para lá, que não foi para Jerusalém, que não voltou em 48, você só é salvo com essa mensagem aqui, quando Deus manifesta os selos e os trovões para nós. Dê uma hora para mim aí. Amém. Toma mais um foguinho aqui, só para mim terminar, senão não dá tempo de eu terminar isso aqui com vocês. 267. A noiva deve sair do caminho para subir agora. Então os dois servos de Deus, em Apocalipse, os 2 profetas, podem entrar em cena para que a 7ª trombeta soe para eles. Certo? Então quando entrar Moisés e Elias, a 7ª trombeta vai soar para Israel, para fazer Cristo conhecido a eles. É isto que Moisés vai falar para eles. É isto que Elias vai falar para eles. 2 profetas, Moisés e Elias, para pregar aos judeus depois que nós sairmos do caminho. Preciso pregar uma mensagem outro dia sobre isso. Saindo do caminho. A noiva tem que sair, ela tem que ser arrebatada primeiro, para 7ª trombeta manifestar para os judeus. Teve que acontecer todas as perseguições que houve aqui na terra, tanto para gentil como para judeu, nesse espaço de 2000 anos, porque os judeus rejeitaram a Cristo e o sangue de Cristo está sobre eles em castigo. E eu quero dar uma advertência ao povo da mensagem, que o sangue que esteve no propiciatório por 2000 anos, pulsando por você para perdoar seus pecados, e quando ele teve que sair do propiciatório para poder descer em carne humana, conforme provando sua palavra 236, ele diz: é o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, que virá do céu, descerá do céu em carne humana entre nós. Vai ver, lê lá para você ver se não está assim. Está assim, porque é Jesus Cristo mesmo descendo em carne humana. Mas quando ele pisa na terra, ele é brana.
Deus descendo em carne humana. Mas quando ele pisou na terra, ele era um homem. É isso que você tem que ter luz para entender. Deus foi um homem outra vez, Deus veio em carne outra vez, Deus pisou na nossa terra. É uma pena não ter pisado no Brasil, né? Que ele não pisou no Brasil. Oh, está chamando o homem de Deus. Não, eu estou chamando o Deus que está no homem. Esse homem comportou Deus. Assim como não criam que Jesus Cristo era Deus naqueles dias, também não podia crer hoje. E lá foi a luz do amanhecer, aqui foi a luz do entardecer, cumprindo a palavra de Deus. Assim como um relâmpago que sai do Oriente, que é lá do templo de Jerusalém, o Oriente, lá de onde Jesus veio, um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. O Ocidente é exatamente os Estados Unidos, é o oeste dos Estados Unidos, ali o Ocidente, o pôr do sol, é onde está o pôr do sol. Foi onde Cristo veio e manifestou numa carne. O William Branham não era Cristo, Cristo estava em William Branham. Tem que se entender isso. É Deus no homem. Eu não sou Cristo, mas Cristo está em mim. E isso o que faz? Quando Cristo está em você, diz a vossa lei, sois deuses, porque a palavra de Deus estava nos homens, nos profetas. Então a própria Bíblia chama deuses, e Deus estava nos homens. Deus partindo a si mesmo em fagulhas, e não sendo um só, mas milhões. Ele falava, via, através de olhos que eram dados para ele, emprestado para ele. Empresta seus olhos a Deus, empresta sua boca a ele. Como eu preguei, empresta seu corpo a Deus. Deus te ajude. Está aqui o final. Já li tudo isso aqui. Apocalipse, os dois profetas podem entrar em cena para que a sétima trombeta soe para eles, para fazer Cristo conhecido a eles. Agora, guarde bem, quando a sétima trombeta soar para os judeus, já soaram 6 trombetas. Quando a sétima trombeta, o sétimo selo, soou para nós, os gentios, já havia soado 6. Quando soar a sétima trombeta para os judeus, já soou 6 trombetas no 6º selo. Irmão, um descarrego de trombeta no 6º selo. Você sabe o que é juntar coisa de 2000 anos para cumprir no 5º selo, para Deus soltar Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann sobre os judeus? Deus esperou 2000 anos. Vocês me rejeitaram lá atrás, me chamaram de filho ilegítimo, disseram para cair o meu sangue sobre vocês. Já caiu 2000 anos, mas agora, por volta de 42 a 45, os pais deles lá pediram: caia sobre nós o sangue desse homem. Caiu sobre eles no ano 70, e agora em 1942 em diante, caiu sobre os judeus, sobre os seus filhos. Deus não esquece do que você pede. Deus não esquece. Quando você é um ignorante da palavra, quer ignorar por força própria. Que gente que tem os selos na mão, esse povo que tem os selos na mão, irmãos e irmãs que têm selos na mão, não podiam ser ignorantes. Israel, que tinha o pergaminho na mão, não podia ser ignorante com respeito à vinda do Messias. Mas foram ignorantes e pagaram o preço, até que no 5º selo, aqueles judeus morreram, foram para debaixo do altar. São as almas que estão clamando debaixo do altar. Sabe quando foi que cumpriu isso? Agora no 5º selo. Deus vem ajuntando isso de 2000 anos. E o 6º selo ali também, irmão Branham mostra essas coisas ali para nós. São coisas tremendas, mas só o eleito pode ver. Então o 7º selo, o 7º anjo revela o 7. Quando chegar lá, você me deu aqui, né, irmão? Mas eu já até perdi, o papel já caiu, eu já perdi tudo. Mas o 6º selo, sobre o 6º selo, meu irmão, está aqui, né? É o 169 e 172. Olha para vocês verem, rapidamente, Osmar. São Moisés e Elias. Isto é o 6º selo, 169, no meio do parágrafo.
são Moisés e Elias. Mostra exatamente o que fazem isto. São Moisés e Elias, porque esses são seus ministérios repetindo-se. O podem ver? Podem ver o que é o sexto selo? São esses dois profetas. Agora é difícil para as pessoas ver. Esses dois profetas são o sexto selo. Esses dois profetas são a sétima trombeta. Olha o paralelo. Assim como o sétimo anjo é o sétimo selo, o sétimo anjo é o sétimo trovão, o sétimo anjo é tudo que você precisa, é o silêncio. Se os dois profetas é o sexto selo, por que você duvidar que William Branham é o sétimo selo? O sétimo selo é o silêncio. No céu, quando Deus desceu e encarnou num homem, quando Deus em morfe andou por nossas ruas, comeu, bebeu, num homem aqui na terra, num homem mortal. Deus padeceu uma morte como Deus num corpo santo, sem sexo, e Deus padeceu uma morte num corpo gerado por sexo. Você talvez não entenda isso. Deus num corpo, com todo o poder na mão. Billy Paul disse para ele, o filho dele, Billy Paul disse: papai, fale a palavra, o senhor sairá do meio dessas ferragens. Ele foi acidentado. Fala a palavra. E diz: o poder que Deus me deu, filho, foi para com os outros, o ser usado com os outros e não comigo. Com todo o poder na mão. Jesus com todo o poder na mão falou para eles: eu posso pedir ao meu pai e ele pode me mandar aqui 12 legiões de anjos para me livrar dos judeus, para me livrar dos romanos, mas eu não vou pedir não, porque isso vai ser uma bênção para o povo vai ser salvo. Eu morrendo, eu te salvo. Mas se eu vivo, eu não posso te salvar. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz a mim e a você. Somos a reprodução do trigo, do grão de trigo, Jesus Cristo. E nesta era, você é uma reprodução dos selos, do grão de trigo da era, que Deus veio em carne, e você é uma reprodução desse grão de trigo que crê nos 7 selos revelados. Eu não carrego só Bíblia, eu creio nela. Eu não carrego só livros do profeta, eu creio neles. Para revelar os selos, o cordeiro deixou de ser cordeiro e foi leão. Amém. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor dá, pela sua palavra. Obrigado pela luz divina. Te damos graças por tudo, Senhor, porque Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ajuda meus irmãos, que todos eles possam receber, meus ouvintes, possam alcançar a graça divina da mensagem da hora e dizer: eu creio, Senhor, eu creio, antes que seja tarde demais, eu creio nessa palavra, eu creio nos selos revelados, eu creio nesse anjo, eu nunca vi ele, mas eu creio nele, eu creio nesse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja abençoado, receba a luz da palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Quem transforma toda treva em luz, Ele é quem nos guia na escuridão, Ele ainda ouve a cada oração, sempre o pecador, o
sempre dá o perdão. Deus do sonho uma realidade faz e transforma nuvem cinza em azul. Deus somente sabe onde nasce então o arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas da viver. Deus conhece a cada pecador também. Mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Deus